Bom dia a todos os que amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que buscam viver uma vida condizente com a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe ricamente e que seja Ele falando aos corações da criança, do adolescente, do jovem e de todos os adultos. Que Deus nos ajude a sermos este porta-voz, que Ele possa falar aos vossos corações. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna, graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. É um hino, alguém escreveu e muitos cantam. E ele então fala dessa doce voz do Salvador. Mas nem para todos essa voz é doce, é agradável. Nem para todos esta voz traz felicidade, porque sempre existiu aqueles que não compreendem a voz de Deus. A voz de Deus, ela não é a voz de um homem. A voz de Deus é a palavra de Deus. A voz de Deus hoje é a Bíblia Sagrada. São seus ensinos, desde a criança até o ancião. Essa é a voz de Deus. Você não pode confundir. Quando Jesus estava na terra, a sua voz foi ouvida por muitas pessoas. Nas montanhas e em tantos lugares, aquela doce e agradável voz. Mas tinha uns que a refutavam, porque não podiam compreender a voz de Deus. Porque a sua voz era ouvida de acordo com o Espírito que estava em quem ouvia. Você compreendeu? Porque quando Jesus falava, aquela voz, ela chegava aos ouvidos das pessoas. Mas de acordo com o Espírito que estava nas pessoas, ela se tornava uma doce ou uma amarga voz. Mas era a mesma voz. Eram as mesmas palavras, mas alegrava uns e irritava outros. O que leva a acontecer isto? É como uma pessoa recebe aquela palavra. Em São João capítulo 5, verso 24 está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus trazendo esta pepita de ouro àqueles que ouvem a sua voz. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E você deve perceber isso, que você não vai ouvir a voz física de Jesus aqui agora, mas quando você está ouvindo a sua palavra, você está ouvindo a sua voz, os seus conselhos, os seus ensinamentos. Então você é ensinado por Ele. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o grande Salvador. E as prostitutas podiam ouvir sua voz, os ladrões, os cobradores de impostos, os simples, os humildes. Mas os grandes dignatários, os religiosos, eles não
podiam compreender a voz. Eles ouviam aquelas palavras, mas o profundo da voz, o que ele estava transmitindo realmente, o recado do Pai, eles não podiam compreender. Então eles se iraram, eles se revoltaram. E isto se repetiu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, quando Tiago, o diácono, ou Estevão, melhor dizendo, o diácono Estevão, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tentava mostrar àqueles religiosos daquele dia a descendência de Abraão. Ele estava tentando mostrar a descendência de Abraão, os patriarcas, sobre de quem era aquela voz, quem era aquele que eles tinham rejeitado. Mas quanto mais ele falava, mais eles se irritavam. Quanto mais ele pregava, mais eles irritavam. E até que chegou o momento que Estevão olhou para os céus e ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Perseguiram a Jesus, mataram a Jesus, então começou a matança outra vez. Os mártires, e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não é a mesma coisa que fez o seu mestre? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Quem é o seu mestre? Quem é que está te ensinando? De quem você tem aprendido? Que cristianismo é esse que você tem aprendido? De falsidade, de mentiras, de acusações, de palavras de calúnias. De quem você tem aprendido? De privar as pessoas de seus direitos humanos e cristãos? Oh, mas ela é minha filha, minha esposa, tem que me obedecer. De privar os direitos? Você se diz tão cristão? Mas vejam só de quem Estevão tinha aprendido quando Jesus estava pendurado ali na cruz. E ele então estava para entregar o seu espírito e adormecer. Quais foram as suas palavras? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ide aprendei o que é misericórdia. Ide aprendei o que é perdoar. E Jesus então estava dizendo ao Pai, e aqui estava um dos seus seguidores, discípulos de Jesus, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Jesus, depois de entregar o seu espírito, também adormeceu. Mas eles não podiam compreender, entender a voz do Senhor. Aquela voz para ele era muito difícil de ser compreendida. Quando Jesus lhe trazia as Escrituras, lhes revelava as Escrituras,
que ele estava ali justamente para cumprir aquelas escrituras naquele momento, mas o Espírito que estava neles não os deixava compreender. Por quê? Porque eles estavam com o espírito da incredulidade, o espírito do diabo. E Jesus então os chamou de filhos do diabo, mesmo sendo descendência de Abraão. Vejam só, São João capítulo 8, verso 31 a seguir. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Vejam o que eles disseram: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei, Jesus dizendo, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eram descendência de Abraão? Jesus disse que era. Bem sei que sois descendência de Abraão. Mas eles estavam ali agindo como filhos do diabo. Responderam-lhe, disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. É o Espírito que estava neles, a palavra não podia penetrar. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que necessitais de tantas coisas? A minha linguagem é simples, o meu linguajar é simples. Eu falo daquilo que vi com o meu pai, e vós não podeis entender a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais. Vós não as escutais, porque não sois de Deus. As palavras que vos digo são espírito e vida. Então, que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, para aqueles que podem receber esta Santa Bíblia como absoluto, como ponto final, como amém, como a única verdade irrefutável. Então você crê nela, você a obedece. Você prefere crer em outras coisas? Creia na Bíblia Sagrada, ela é suficiente. Veja o espírito que está em você, se é de perseguição. Se você persegue alguém,
você não está com o Espírito Santo. É um outro Espírito que tem sobre você. Te peço, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos ser cheios desta bondade do Senhor, deste Espírito do Senhor, que a Tua palavra possa descer, fazer morada em nossos corações, que possamos viver por ela, amá-la, respeitá-la, Senhor, e que essa palavra possa curar, libertar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.